Algumas pessoas sempre tiveram argumentos para acreditar que Ulisses Guimarães foi assassinado em um acidente aéreo de helicóptero. O acidente ocorreu no litoral do Lago de Angra dos Reis, na região sul do estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro de 1992. O que alimenta essa teoria é a falta do corpo do político e advogado, que ganhou fama como uma oposição à ditadura militar e na luta pela Constituição Federal em 1988. Hoje, vamos perguntar o que aconteceu com o corpo de Ulisses Guimarães. Antes disso, vamos contextualizar um pouquinho o momento crítico que o Brasil está vivendo naquele momento. A queda do helicóptero ocorreu em um dos momentos mais conturbados da política brasileira no período pós-monárquico. No dia 2 de outubro de 1992, ou seja, 10 dias antes da tragédia, o pedido de impeachment foi feito ao Fernando Collor, no qual o deputado Dr. Ulisses Guimarães era um dos tementos críticos e feito à oposição durante todo o mandato do presidente. Esse pedido de impeachment foi feito após diversas manifestações políticas acontecerem pelas ruas do Brasil, por conta de alguns esquemas de corrupção, principalmente envolvendo o ex-tesoureiro e empresário Paulo César Farias, também que foi assassinado sem algumas dúvidas serem respondidas. Algumas pessoas falam que Paulo César Farias foi uma forma de queima de arquivo. Caso você queira que eu fale um pouquinho sobre o assassinato dele, comente aqui embaixo e se inscreva para dar aquele apoio. Diante da presença tão marcante do deputado Dr. Ulisses Guimarães, algumas perguntas fiquem abertas. Ele foi uma forma de vingança para alguns opositores, para alguns políticos ou militares, ou foi apenas uma tragédia que não tinha como ter sido evitada? Perguntas iguais a essas nunca chegaram a ser investigadas pelas polícias, e o fato do corpo do deputado nunca ter sido encontrado traz algumas das dúvidas que não foram respondidas. Porém, mais 3 vítimas que estavam ali tiveram corpos encontrados. Somente do deputado e da esposa do ex-senador Severo Gomes não foram encontrados. As vítimas que tiveram seus corpos identificados foram do piloto Jorge Comemorado, do senador Severo Gomes e da esposa do deputado Ida de Almeida. Os mergulhadores nunca chegaram a encontrar peças do motor ou do painel de controle. Somente algumas partes da fuselagem que foram encontradas, partes essas que não puderam ajudar a identificar as razões da queda do avião, da queda da aeronave, trazendo algumas questões, algumas dúvidas que nunca vão ser respondidas. O corpo do piloto foi encontrado 2 dias depois da queda do avião. Já o corpo de Ida de Almeida e do ex-senador Severo Gomes foi encontrado 1 semana depois da queda do avião em uma praia na região do Rio de Janeiro. Atualmente o corpo, como eu disse, da esposa do ex-senador e do deputado não foram encontrados. Por conta desse pequeno detalhe, algumas pessoas falam que o ex-deputado e agora falecido e da ex-esposa do ex-senador, eles eram amantes e acabaram fugindo para evitar algumas coisas, algumas represálias, algumas vinganças de morte que algumas pessoas tinham feito a eles. Mas alguns falam que a aeronave pode ter dado algum defeito, algum problema mecânico, mas essas pessoas não imaginam que a aeronave era considerada nova, pois foi construída em 1888 e pertencia às Indústrias Reunidas São Jorge, que pertencia ao deputado. Então ele tinha total condições de estar pedindo ali a manutenção, revisão, então não teve questões motoras ali. Algumas pessoas dizem que no dia que estava tendo o voo da aeronave, tinha algumas turbulências, ventos, chuva tão forte que não era recomendado que algum helicóptero pudesse estar sobrevoando aquela região. Mas por que essa morte traz tantos questionamentos assim? Dr. Ulisses Guimarães era uma pessoa tão importante naquele momento. Ele fez oposição à ditadura militar, ajudou a redemocratização do país, ajudou e foi um constituinte na escrita, na programação da Constituição Federal em 1988. Além disso, ele era tão oposição assim ao presidente Fernando Collor. Então, ele estava presente ali como uma pessoa pedindo ao impeachment do presidente na época. Além disso, ele era amigo íntimo do Itamar Franco, que foi uma das últimas pessoas que o viu. Além disso, a morte dele também ajudou a mudar a Constituição Federal na época, até porque só poderia ter dado luto de 3 dias se tivesse um corpo. Então, por conta de não acharem corpos nenhum, 21 dias depois do acidente foi decretado 3 dias de luto federal. Então, por conta dessa morte, também mudou a Constituição Federal.
Mas e aí, você conhecia essa história? Se você não conhecia, comente aqui embaixo. Se você conhecia, comente aqui também. Se inscreva no canal, curte, compartilhe. E muito obrigado por esse minuto juntos e tchau!